Boa noite, turma de bem, como vão vocês? Eu espero que vocês estejam no feriadão, mas aqui com a gente também, né? Afinal de contas, feriado não mudou tanta coisa assim, né? Ou vocês saíram de casa, hein? Ai, 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 hein? Ninguém pode ficar saindo, serelepando por aí, não. Se bem que também, a julgar pelo que eu vi nos jornais hoje, né, gente? Olha que horror, hein? Rio de Janeiro em peso nas praias, São Paulo nas praias. O que deu nesse povo brasileiro, galera? Num dia em que a gente chega a 4 milhões, quase 130 mil pessoas acometidas pelo vírus da Covid-19. E mais de 126, quase 127 mil mortos. O que vocês acham disso? É irresponsabilidade? É maluquice? É todo mundo já de saco cheio? Ah, melhor ser contaminado logo? Gente, o que está acontecendo? Numa semana em que o nosso tribunal aqui de justiça do Rio de Janeiro também impede um dos veículos de comunicação de veicular dados do processo do Flávio Bolsonaro. Oi! Quer dizer, não pode mais, porque eram dados secretos? Numa semana em que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro não vota a favor do impeachment de um prefeito que tem feito coisas absurdas com essa cidade. Eu sei que nem todos aqui são daqui, mas essa cidade é uma cidade que já foi um dia cartão postal desse país, né? Que tem uma importância histórica, vamos combinar. O que está acontecendo, gente? Assim, e numa semana em que a gente vê imagens escabrosas, absurdas, de mais um assassinato absurdamente cruel de um homem negro a sangue frio pela polícia norte-americana, lembrando que o que se faz lá, muito provavelmente, se faz aqui, elevado à enésima potência, né? Só que escondido. E o pior, lá é feito pela polícia, aqui é feito pela polícia, pela milícia, por traficantes. Gente, que mundo é esse? Né? Não é por acaso também que esse programa, às vezes, as pessoas chamam de pancademia, porque está todo mundo ficando pancada mesmo da cabeça, sabe? E a gente comenta essas maluquices aqui. Onde a gente está indo? O que está acontecendo? Né? É muito triste a cada semana a gente ter que trazer e lembrar a cada um de nós que essas coisas estão no nosso cotidiano. Mas é porque a gente precisa trazer isso e continua trazendo isso, que esse programa talvez se faça muito importante também. Porque quando a gente lembra desse lado horroroso, inevitavelmente a gente tem que lembrar junto do lado bom que persiste, o lado bom que resiste. É esse lado que nos une aqui, que nos traz aqui a uma véspera de feriado, juntos, juntas, né? Para tentar ver de que formas a gente pode, sabendo desse cotidiano tão duro, produzir cotidianos menos duros, produzir cotidianos de afeto, que nos afetem mutuamente, não de uma forma tão endurecedora, mas de uma forma que talvez transforme de verdade esse mundo tão amaldiçoado pelas próprias práticas humanas num mundo mais doce, num mundo ambientalmente mais possível, num mundo em que a vida refloresça e seja capaz de aparecer com dignidade mais uma vez. É nisso que a gente aposta aqui, pessoal, e é por isso que a gente está aqui nas vésperas de um feriadão e com muita alegria, apesar de todos os pesares. E é por causa disso, lá vamos nós para a alegria, que a gente traz hoje aqui um tema maravilhoso, aliás, duplamente maravilhoso. Além de falar de literatura, a gente vai falar de acessibilidade juntos. Antes disso, porém, vocês me conhecem. Eu vou me descrever, tá? Eu estou com aquele penteado que eu acho lindo de novo, um coque,
só as costeletas assim aparecendo e a minha franjinha linda, do meu cabelo ainda castanho e levemente prateando, minhas sobrancelhas grossas, os olhos um pouquinho levemente puxados, castanhos, a pele, uma pele branca morena, uma pele branca escurecida, no estilo brasileiro, moreno queimado de praia, digamos assim, uma blusa vermelha, brincos vermelhos para combinarem, porque afinal eu sou virginiana e tudo meu tem que ser combinadinho. Que mais? Meu bom e velho painel atrás de mim, e uma alegria imensa nesse meu sorriso pintado, com batom acobreado, com lápis, contornando os lábios de um tom de vinho, um sorriso imenso, porque vocês estão aqui e o nosso querido Alain, meu companheiro fiel de guerra, da boa guerra, está aqui comigo junto, o nosso Alan, produtor, também, e essa lindeza, Karina Alves, está aqui com a gente. E vocês, já são 12, nesse feriado estão aqui também. Então, com isso, eu abro a palavra para o Alan. Alan, meu amor, digo. Querida Mônica, vou dar boa noite a todos e todas e todas. É um prazer estarmos aqui mais uma noite de domingo para dialogarmos sobre um tema que nos provoca tanto, né? Então, de fato, estamos vivendo dias bem difíceis, né, Mônica? Eu estava aqui pensando sobre as suas palavras iniciais e sobretudo, muito mobilizado em pensar como resistir a esse estado de coisas, como se manter resiliente, né? Que é a resistência para a transformação, para a mudança, num cenário que é tão desesperançoso, né? Me recordo do título do livro do Chico Alencar, quando afirma educar na esperança em tempos de desencanto. Eu penso que o Panacademia, ele é um pouco dessa resistência, dessa resiliência. Ele é uma forma, né, da manutenção do diálogo propositivo, do diálogo resistente, resiliente, para enfrentarmos tempos de desencanto. E com isso, eu vou me autodescrever. Eu sou o Alan, né, companheiro da Mônica aqui. Sim, tenho essa honra de acompanhar a Mônica aqui no Panacademia Convite 20. E eu vou fazer a audiodescrição, né, minha e do ambiente em que me encontro. Para variar, eu estou no mesmo lugar de sempre. Hoje com uma imagem menos avermelhada, porque, surpreendentemente, a câmera voltou a funcionar, e, inclusive eu e Mônica, nos bastidores do programa, identificamos o exato momento onde eu deixei de estar vermelho para ficar normal. Eu falei, gente, hoje eu não estou com cara de febril, porque eu estou com uma cara de uma imagem que não está avermelhada nem rósea. A imagem não está rósea, mas eu estou com uma blusa rosa. Depois eu vou falar um pouco sobre essa blusa. Então, olha, eu sou um homem branco, de meia idade, cabelos mais curtos do que o normal, meus cabelos estavam muito grandes. Então, olha, eu sou... E aí, eu estou com o cabelo mais curto agora, porque eu cortei o cabelo recentemente. Eu tenho pele branca, eu uso barba, uma barba cerrada, muitos fios brancos na barba, então já não se vê mais um preto absoluto, né? Ela está plagiando aqui a Mônica, prateando, né? Tá ficando com vários pontos brancos. Eu uso óculos, eu estou com óculos hoje de armação preta, meus olhos são castanhos claros, mas aqui na câmera não dá para perceber, em função do reflexo, inclusive, da imagem da câmera, aparecem escuros. Eu estou no velho ambiente, que é o meu escritório, que ao fundo tem uma parede branca, com algumas almofadas que ficam aqui num sofá que eu tenho aqui no escritório, um sofá-cama, com tons de cinza, preto, branco. Eu estou hoje com uma blusa rosa, parece que ela é um rosa muito clarinho, bem clarinho. E tem na blusa, embora não apareça, o símbolo do Rio de Janeiro. Esse Rio de Janeiro, essa cidade tão, tão bela, mas que tem passado por momentos tão difíceis. Então, uma homenagem ao Rio, eu botei o rosa, que é um símbolo do amor. Então, amor pela cidade, e o amor pela cidade, no meu entendimento, passa, sobretudo, pelo isolamento social, que, infelizmente, nós não temos visto uma adesão tão grande da população carioca.
É uma pena, porque nós pagaremos um preço muito alto por conta de não fazermos... Já estamos pagando o isolamento social. É um prazer estar hoje com a Karina Alves, queridíssima Karina Alves, a quem agora eu passo a palavra com o desejo que o nosso debate seja o mais promissor possível. Boa noite, Karina, é muito bom tê-la conosco. Boa noite a todos, todas e todos que estão aí com a gente. Uhul! Estou super honrada pelo convite e estou super animada também para esse bate-papo, para essa conversa às vésperas aí do nosso feriadão. Já fomos aí super provocados, né? Provocadas por Mônica, por Alain. Acho que é bom a gente aproveitar essa noite para tirar um pouco também do peito, né? Toda essa angústia que a gente tem vivido e transformar ela, quem sabe, em coisas mais coloridas, em cotidianos mais leves. E aí vamos falar um pouco sobre literatura acessível. Meu nome é Karina Alves, eu sou psicóloga, sou mestra em Letras e Ciências Humanas e doutoranda em Educação, na perspectiva inclusiva, na UFRJ, no qual Alain Damasceno é meu orientador de doutorado. Hoje vamos falar sobre literatura acessível, inclusão, acessibilidade, então estou aqui super animada para as perguntas de vocês, quero interagir bastante, tá bom? Vou fazer um pouco aqui a minha audiodescrição para a gente iniciar de fato, tá bom? Estou sentada numa cadeira preta, minha blusa é preta também, estou de óculos verde, cabelos soltos, claros, um castanho bem claro. A parede, o fundo, né, da minha imagem, ela é branca, tem um pedacinho de um quadro aparecendo aqui em cima da minha cabeça. Do meu lado direito, que no caso para vocês acho que é o lado esquerdo, né? Tem uma pilha de livros com um vaso com uma espada de São Jorge, que é uma planta. E temos também uma estantezinha que tem um boneco sem os 4 membros, que é um boneco inclusivo, numa cadeira de rodas. Embaixo do boneco tem um livro chamado O Menino que Escrevia com os Pés, que é um dos livros do projeto Literatura Acessível. E embaixo dele tem um coração, que é para dar mais amor, por favor, aí para essa nossa noite. Tá bom? Maravilha. Bem-vindos e bem-vindas. Maravilha, maravilha. Bom, Karina, é sempre bom lembrar aos nossos... Primeiro, agradecer novamente a todos que nos ouvem, todos e todas e todos que nos ouvem, e que vocês já podem ir contribuindo para o debate à medida em que a Karina for falando um pouco, a partir das provocações iniciais, que Mônica e eu faremos agora. Vocês podem colocar as questões, o quanto antes vocês colocam as dúvidas, questões, problematizações, provocações para o debate, a gente consegue fazê-la, no caso as perguntas, fazê-las nesse momento, senão a gente fica com um pouco de acúmulo de perguntas no final e talvez a gente não consiga falar tanto sobre elas. Então vocês fiquem livres para fazer as perguntas a qualquer momento. Então, Karina, a ideia inicial agora se você poderia falar para a gente como nasce o projeto, já que Literatura Acessível você acabou de mencionar que é um projeto que está acompanhando, né, a sua trajetória acadêmica e profissional. Como nasce esse projeto? Ele nasceu na defesa da minha dissertação de mestrado. Foi muito importante, assim, eu gosto... Você sabe, né, Alain? E é bom para eu falar aqui para todo mundo que é um projeto do meu coração. Eu tenho vários projetos na minha trajetória profissional e esse é um que eu adoro. Adoro porque eu também escrevo as histórias, mas adoro porque ele começou inusitadamente quando eu me preparei para todos aqueles autores mirabolantes, né, quando a gente se prepara para a banca de dissertação. E uma das professoras, que é a professora doutora Márcia Campeão, queridíssima, um beijo, ela perguntou o seguinte: Karina, eu contei 10 histórias de pessoas com algum tipo de deficiência que se reinventam através do esporte. Na época eu trabalhava muito com esporte, eu sou psicóloga especializada em psicologia do esporte, não atendi atletas paralímpicos, sempre tive e tenho ainda uma conexão com o esporte. Tanto é que todas as histórias contadas nos livros passam pelo esporte, pela educação e pela cultura, mas tem sempre esporte no meio. E aí ela perguntou: Karina, o que você vai fazer com essas 10 histórias? E aí eu fiquei sem saber o que responder, porque eu achei que ela fosse perguntar sobre algum autor, algum processo histórico. E ela foi super natural, ela perguntou uma coisa super simples que eu não tinha parado para pensar. E eu nunca tinha trabalhado com crianças. E aí eu falei: não sei, professora. Confesso que eu não pensei nisso.
Ela, pois bem, não deixe essas histórias dentro de uma gaveta e pense nas crianças. E foi isso. Aí eu saí dali, Ariana que sou, né, inquieta, minha cabeça fervilhando. Eu falei, gente, o que eu vou fazer? Criança? E aí eu falei, e ela tinha dito, não esqueça das crianças, porque elas são a base, né? A gente precisa de uma geração com uma cabeça diferente, enfim. Aí eu fiquei com aquilo e falei, saí dali já pensando, eu preciso escrever para criança. Como eu tinha a ideia de publicar um livro da dissertação, eu falei, tá aí, vou escrever histórias infantis, 10 histórias. Vou contar essas 10 histórias. Isso foi em 2014. Aí eu comecei, quer dizer, foi 2013. Aí eu comecei a pensar como que eu faria isso. E aí comecei. Fala com o ilustrador, fala com a editora, como que comecei a rascunhar. Aí falei, ai, nada a ver. Aí rascunha de novo. Ah, até que ficou legal. Vou experimentar. E falei, vai ser um projeto piloto. Porque se não der certo, a gente deixa ele de canto, né? Só que, gente, no lançamento do primeiro livro, que foi A Menina que Perdeu a Perna, chovia horrores no Rio de Janeiro, sabe aquelas chuvas horrendas? E eu falei assim, não vai ninguém. E lotou a livraria que eu fiz o lançamento. Lotou. Aí eu falei, gente, isso é um bom sinal. E aí, continuei com as histórias e o projeto está aqui até hoje. Eu vou contar um pouco mais daqui a pouco. Então, foi assim que começou, lá no meu mestrado. Maravilha. Vai, Mônica. E você está continuando no doutorado? Como é que vai ser isso? Então, no doutorado, ele já está com uma outra cara. Eu continuo contando as histórias, estou no 5º livro. Só temos 5 histórias e eu pretendo chegar a um box de 10 histórias. Para seguir lá, né, a ideia do mestrado, que eu fui inquietada lá atrás. Só que no doutorado, ele é mais um braço da minha pesquisa, ele não é o meu foco central. Eu tenho outros projetos, vou falar de um assunto um pouco mais amplo, ele entra dentro do doutorado, assim, como um recorte. Mas eu não poderia deixar de falar dele, claro. Também pudera, né, gente? A criatura é psicóloga. Eu sempre falo que eu sou também. Quando a gente faz psicologia, é porque ninguém é perfeito. Adoro educação física. Lida com literatura, quer dizer, ela deve ser ligada no 1200 e carambada, né? Vamos combinar. Total. Quem convive comigo que sabe reclama bastante. Fica, para um pouco, desliga esse motor. Ela é 360, nem 220. É pior que você, Alain? O quê? Você não tem noção. Não acredito. Ela consegue me barrar. Ela consegue. Você sabe que eu e você, nós somos muito workaholic, mas ela, ó, muito mais do que eu. Você namora, minha filha? Oi? Ela perguntou, você namora? Sim, bastante. Bom, ela consegue tempo, viu, gente? Ela bota o marido para trabalhar junto. Eu boto o marido para trabalhar junto. Então você é das minhas, agora eu entendi tudo. Passou perto de mim, eu já chamo. Aí ele fala, não acredito, tá me chamando. Ah, não. Eu já vi esse filme antes. Vamos voltar para a literatura antes que a gente seja acusada de sexismo aqui. Ô, Mônica, você tem alguma curiosidade para perguntar a ela a respeito? Tá. No final, assim, diz para a gente... a Luciana está perguntando sobre a Lei Rouanet. E a Isabel fez acho melhor antes da gente, eu vou dar a palavra já ao pessoal que está aqui. A Isabel diz que a literatura nos desloca sempre, isso é verdade. Seja ela boa ou ruim, o fato é que a gente entrar em contato, né, com a literatura, ela realmente tem esse poder de nos deslocar. E aí, esses dias eu descobri que, seja ela lida ou ouvida, esse poder é impressionante, né? E aí, pegando esse gancho, eu queria te perguntar por que você chegou na literatura, né? Mas antes, a Luciana fez essa pergunta, ela queria saber um pouco sobre como é que a Lei Rouanet entrou aí na sua história. Se você puder responder primeiro a da Luciana e depois a minha, que eu acho que a minha vai entrar na da Rosângela também. Tá.
como que eu entro na Lei Rouanet? Eu contei a história de como começou. Aí você imagina, né? Eu saí lá da minha defesa de dissertação pensando como que eu faria. Eu falei, eu vou fazer. Como que eu vou fazer? Aí entrou como. Né? O que eu já sabia, como e quando. Eu falei, eu quero fazê-lo já, porque eu também não gosto de esperar muito, para ver se a coisa vai funcionar e vai dar certo. Senão eu já deixo de lado e vou para outro projeto. Eu falei, como é que eu vou fazer isso? Porque tudo requer recurso financeiro, nesse caso, né? E aí, uma grande incentivadora, ela deve estar ouvindo a gente, foi minha mãe que bancou o primeiro livro. Ela falou, não, eu pago para você, porque quando eu levantei os custos, que é a revisão de português, eu fiz o livro, depois teve a versão alemão, que eu vou falar aqui, revisão e escrita, né, em alemão, ilustração, e por aí vai, editora, impressão, aí, vamos fazer lançamento? Também, né, tudo paga. E aí, enfim, minha mãe me ajudou no primeiro, tá? Só que eu falei assim, eu adorei a experiência e deu certo. Eu falei, bom, o projeto piloto se consolidou, então eu vou para a segunda história, que aí isso já virou Rio 2016, ano olímpico e paralímpico. Então começaram a me encomendar. Você não vai lançar livro? Você não vai lançar livro? Porque como a história tem ligação com esporte, paradesporto, já trabalhava com paradesporto, aquilo foi me instigando, eu falei, claro que eu vou. E aí eu fui. Aí eu comecei a ir para outros países a falar disso, mas não vou lá agora, voltando para explicar o porquê da Lei Rouanet. Eu comecei a ver que a coisa estava crescendo, eu falei, como que eu vou pagar essa conta? E aí, em 2014, 15, 16, em 2018, isso pensando, tá? Como que eu vou fazer, 2017 para 2018, eu escrevi o projeto, submeti ele na Lei Rouanet, que é a Lei de Incentivo, a Lei Federal de Incentivo à Cultura. Essa é a Lei Rouanet, tá, gente? Submeti para que ele fosse aprovado, ele foi aprovado, foi diligenciado várias vezes, questionado, respondemos tudo, enfim, foi aprovado. Com ele aprovado, eu coloquei ele debaixo do braço e fui buscar patrocinadores, tá? Empresas que tivessem interesse nesse assunto de inclusão, diversidade, que gostassem da ideia para que eu pudesse executar esse projeto. E lá eu escrevi o projeto do jeito que ele está hoje, que é um projeto em multiformato. O que é o projeto Literatura Acessível hoje? É um projeto em multiformato. O que é o multiformato? Eu aprendi isso lá em Portugal. Braille, são vários formatos, o nome já diz, Braille, pictogramas, libras e audiodescrição. Em breve eu vou colocar outros formatos, que eu já descobri que temos várias possibilidades. E o multilinguismo, que eu aprendi na Alemanha. Então, o que é o multilinguismo? Precisa-se ter mais de uma língua, Karina. Para a gente trabalhar com filhos de refugiados de guerra, a gente não trabalha somente com uma língua. E eu fiquei chocada, falei, gente, nem sabia que isso existia. E aí eu conheci livros de no mínimo 2 línguas e no máximo 8 línguas. Então aí surge a Lei Rouanet, para a Luciana, que perguntou, tá? É uma lei que nenhuma empresa pega um dinheiro e coloca no projeto, não existe isso. É a dedução do imposto de renda, ela bate o imposto de renda dela, tá? Então ela faz lá a doação que ela quiser. É um dinheiro administrado pelo governo federal, esse dinheiro ele não entra em momento algum na minha conta, tá? Então é um dinheiro público, ele é administrado e fiscalizado pelo poder público. A minha missão é entregar o que eu disse que está escrito lá no papel. Então eu vou ser fiscalizada, vou prestar contas parcial e final, são duas prestações de contas que eu faço, uma ao final de 6 meses do projeto e a outra ao final dos 12 meses do projeto, que é um projeto de 1 ano. Ele está prolongando por conta da pandemia, a gente parou em março. Em março eu já estava com passagens compradas para fazer 15 cidades do Brasil para entregar gratuitamente, que é um outro aspecto da lei. O rigor da lei é que tem vários... É uma lei super complexa, então eu tenho que cumprir tudo, e um dos parâmetros é que seja totalmente gratuito. Então, muita gente pergunta, Karina, onde eu posso comprar o livro? Por enquanto, não vendo livro, tá? Todos serão distribuídos gratuitamente para escolas públicas, outra questão. Escolas públicas ou bibliotecas públicas, tá? Ou espaços não formais de educação, mas que todos sejam da esfera pública, nada privada. Então, aí que entra a Lei Rouanet. Mônica, e falando ainda da Lei Rouanet, eu aproveito para dizer que como está acontecendo esse projeto, eu vi que é possível, já estou escrevendo para 2021/22 o prosseguimento, né, a continuidade dele, para que a gente também não pare.
Eu já vi a importância das ações, a gente tem recebido os feedbacks positivos, então a gente vai dar continuidade, com certeza. Mônica. E Mônica perguntou sobre a literatura, né, Mônica? Isso. Como que a literatura chegou? É porque a literatura, porque você começou por aí e depois eu não tenho tem, outra. Mônica. Na realidade, tudo começou lá no mestrado, porque eu pensava em escrever um livro sobre a minha dissertação, transformar em livro. Nunca tinha pensado em literatura infantil, né, infanto-juvenil. E aí foi a tal ideia lá que a professora colocou na minha cabeça, que virou projeto, que aconteceu, e aí eu me apaixonei. E aí, na realidade, eu sou atriz antes de ser psicóloga, então eu tenho um mergulho na arte, amo tudo que é cultura. Então eu falei assim, já que eu queria, sendo psicóloga, eu queria ser psicoterapeuta, trabalhar com arte terapeuta. Não consegui, fui para o esporte, porque eu também amo atividade física. Aí eu falei, gente, não consegui unir a arte e a psicologia, isso não é possível, como é que vai ficar a arte na minha vida? Aí eu toco violão, aí eu pinto, tenho várias telas, fiz teatro a vida inteira, fiz teclado. Eu falei, e agora? Não posso viver sem um braço da arte. E aí quando veio a literatura, e que veio com esse colorido todo, porque os livros são lindos, coloridos, né? Aí eu falei, tá aí. E aí até na leitura, né, da Convenção dos Direitos da Pessoa com Deficiência, eu elenquei lá, porque eu vou sempre alinhando ou com ODS, ou com legislação, para respaldar toda essa trajetória de trabalho. Então, nos incisos, né, o 9, 14, 30, que falam da acessibilidade na educação, na cultura. Então, eu estou sempre alinhada com essa legislação também, para que não fique um trabalho pelo trabalho, né? Não é só porque eu acho bonitinho, não, é porque toca mesmo meu coração e eu vejo que é necessário. Muito legal. Mônica. Agora, fala do acessível. Explica para a gente um pouco mais como é o acessível do literatura no seu projeto. Tá. Então, quando eu comecei a escrever, que foi essa primeira história, a menina que perdeu a perna, era só a história, e aí, em todas elas, na sua própria narrativa, já tem a história de alguma pessoa com deficiência. Eu sempre que trabalhei, minha trajetória profissional sempre foi com paradesporto e atender pessoas com deficiência, de alguma maneira, como psicólogo ou não. E aí eu comecei também a mergulhar no mundo da acessibilidade, porque eu não entendo inclusão sem acessibilidade também, né? São dois caminhos que estão ali juntos. Só que em algum momento, desde lá de 2014 para cá, eu comecei a me intrigar com essa questão, porque eu fui para a escola contar história, olha isso. Falei, gente, comecei a fazer teatro dentro da escola, porque contação de história é teatro. E aí eu me deparei com a realidade das escolas públicas, das crianças, que tinham crianças com deficiência, enfim, me deparei com uma realidade que eu não tinha pensado ainda. O mais bacana, eu acho, desse projeto é que ele vai se transformando ao longo desse tempo todo. Ele não é um projeto fechado. Pode ser que amanhã ele tenha uma nova cara, porque eu vou descobrir coisas novas, sei lá. Então, ele vem se transformando. E aí foi quando eu falei, poxa, eu preciso dar para esse projeto acessibilidade para que as pessoas tenham acesso. Só que, quando eu falo de acessibilidade, ele não nasceu para atender somente as pessoas com deficiência. Quando eu pensei, primariamente lá atrás, foi assim, as crianças, que foi o que a professora me falou lá na banca. Pense nas crianças. Então, o que eu pensava, né? As crianças sem deficiência, as crianças precisam saber o que é a menina que perdeu a perna. O que é a história do menino que escrevia com os pés? Por que essas coisas acontecem? Porque são coisas reais, e elas acontecem. Eu sempre falo, deficiência não foi feita para dar no poste, né? Nem na árvore. Foi feita para dar em gente. Nós estamos falando de gente, de pessoas. Então, o meu intuito maior com esse projeto é a transformação da cultura, da mentalidade da nossa sociedade. Então, que essa criança possa saber o que é um braille, o que é Libras. Então, por isso, a acessibilidade. Aí, hoje nós temos em braille, Libras, pictogramas e audiodescrição. Se entrar no site, o site é totalmente acessível. Eu fiquei aí em torno de 8 a 9 meses dialogando com a Secretaria da Pessoa com Deficiência da Prefeitura de São Paulo, que tem um selo de acessibilidade, para poder conseguir colocar acessibilidade nos bastidores do site, porque às vezes a gente fala, o site é acessível, e acham que é só ter ou o bonequinho Hugo lá do Hand Talk, ou alguma outra acessibilidade de audiodescrição. Não. Ele é todo codificado, o site. Então, esse código desse site, ele é todo acessível.
Então, nós demoramos em torno de 8 meses também para que ele se tornasse acessível e tivesse esse selo. Tá? Então, é literaturacessível.com.br. Quem quiser acessar, ele está totalmente acessível para quem quiser. Então, essa foi a ideia da... Você pode repetir para mim esse pedacinho que você falou? Deficiência não foi feita para dar em poste. Você falou um pouquinho mais, algo mais... eu falei que deficiência não foi feita para dar em poste nem em árvore, foi feita para dar em gente. Porque a gente está falando de pessoas. Depois eu quero comentar isso, tá? Tá bom. Beleza. Então, por isso, a acessibilidade entra com essa força toda também nesse projeto, Mônica. Tá? Eu acho que tem tudo a ver com as perguntas que estão aqui, mas eu sei que já tem aqui um bloco de perguntas que a Mônica já vai fazer, Karina, mas eu quero destacar duas coisas que eu considero importantes, até para fazer um preâmbulo para as respostas que você vai dar para as perguntas que a Mônica já vai trazer para o nosso debate. Uma primeira observação é que na história da educação especial, e a gente está aqui com a Mônica, a Mônica faz parte dessa história no Brasil, né? A Mônica é uma referência nossa no Brasil no que se refere à inclusão, de uma maneira geral, em educação, sobretudo no que se refere à produção dela, da inclusão, né, sobre o público-alvo da educação especial. A gente tem observações históricas, materialmente falando, do uso do recurso público para fins privados. O que a gente observa no seu processo é exatamente o contrário. A gente observa o uso do recurso privado para fins públicos. E isso eu acho que é importante, porque isso dá uma característica totalmente diferenciada. No que se refere a entender o que a gente defende como parceria público-privada. A nossa defesa de parceria público-privada é o dinheiro privado indo para o público. E quem vai definir o uso disso é o público, ou seja, é o Ministério da Educação, o Ministério da Cultura, as universidades, como no caso do seu projeto, que é desenvolvido em parceria com um laboratório de pesquisa. Isso é a cereja do bolo, né? Não existem, nesse sentido, interesses escusos. Por quê? Os interesses são públicos. Os livros são para a escola pública, para trabalhar com alunos da escola pública, usada por professores de escola pública, e o dinheiro do privado veio para o público. É um movimento inverso do que a gente identifica historicamente na educação especial. A educação especial sempre foi, tá aí Mônica, que não me deixa mentir, o dinheiro do público para o privado. E o seu projeto, ele mostra que o público tem capacidade de gerir e produzir conhecimento com uma qualidade singular, a ponto do privado investir no público, né? E o público definir o destino desse recurso. Isso é importante que seja dito. E uma outra característica que eu acho que é importante é que as pessoas devem estar ávidas por conhecer rapidamente. Você falou que tem 5 livros, então são 5 histórias. Essas histórias contam o quê? Cada uma delas. Rapidamente, só para a gente entender. Você falou sobre a menina que perdeu a perna e o menino que escrevia com os pés. Rapidamente. Mas aí tem 3 livros aí que a gente está tentando entender. Então, o que eles falam? Tá. A menina que perdeu a perna fala sobre deficiência física. A menina é uma história onde ela... Primeiro, as histórias, só para balizar aqui, são histórias inspiradas na minha prática profissional. Então, minha cabeça fica inquieta, eu vou pegando um pedaço de cada uma. Outras são histórias realmente reais, que eu fiz parcerias com algumas pessoas, e a gente vai escrevendo sobre, se inspirando nessas pessoas. Então, a menina que perdeu a perna. Uhum. Depois vem o menino que escrevia com os pés. Ele solta bombas, é um menino que solta bombas, e aí perde parte das mãos e dos braços, enfim. Recebi muitas críticas, inclusive, depois eu posso falar sobre isso, que eu já vi alguém perguntando aqui se eu já recebi críticas, já. Tem gente que fala que as histórias são medonhas, que são isso, que são aquilo. Eu falei, gente, é a realidade. Essa é a realidade humana. A gente precisa tocar nesse assunto, a gente precisa falar sobre isso sem melindre. Já cheguei em escolas e, assim, por incrível que pareça, todas as escolas públicas que eu fui, eu sempre fui muito bem recebida. As histórias super bem recebidas. Escolas particulares, você não pode falar sobre o acidente das bombas. Aí eu, mas como? Não, a diretora não quer. Aí eu falei, tá bom, claro. Quando eu cheguei na hora de contar a história, óbvio que eu falei, né? Falei. Subversiva! Aí a mulher abriu um olho desse tamanho. Meu Deus, ela falou. Eu falei, falei. Não vou mentir para as crianças. Depois veio a princesa que tinha um cromossoma a mais.
conta a história de uma menina com síndrome de Down. Aí eu falo do luto da família, falo da trama, né, que é para ela entrar na escola, falo do processo que a escola faz de formação dos seus professores, e para mostrar também que princesas não são aquelas princesas dos contos de fadas somente, né? Que a gente tem milhões de possibilidades. As crianças precisam realmente abrir as mentes, pensar que, né, a diversidade está aí, que a gente já pode começar a aprender desde a primeira infância que tem um mundo de possibilidades. O melhor amigo da Bengala, que é um menino com poliomielite, e a Bengala dele é amiga dele desde sempre, e ela vai narrando a história. É super interessante. Esse é um menino que sofre muito bullying na escola, muito, ó. E aí a gente fala bastante sobre esse tema também de bullying. Criançada precisa estar atenta a isso, né? Vocês imaginam, né? Eu até peguei aqui, ó. Vocês imaginam se eu tivesse vindo, eu quase vim, tá, gente, para essa live hoje, com um negócio assim amarrado, sabe? Eu ia botar também uma maquiagem diferente, porque eu queria ver. Eu imagino que as pessoas iam pensar o seguinte: ou ela é louca, ou o que está acontecendo? Por quê? Só porque eu não estou com meu cabelinho arrumadinho? Eu já falei que você não é louca, bem, você é psicóloga, diferente. E ficou louca, né? E atriz. Ah, meu pai. É pancadaria. Ó, a cabeça... Mas imagina, eu pensei em fazer uma provocação dessa, né? Porque as pessoas, assim, têm um padrão, né? Que fica ali reforçando que a gente precisa estar dentro desse padrão. E, enfim, e a ideia é desmistificar e sair totalmente desse padrão. Então, por exemplo, os bonecos inclusivos, né? Então, será que as crianças já sabem o que é uma prótese, por exemplo, né? Uma boneca sem perna, tá? Não é uma Barbie, gente. Tá? É uma boneca sem perna. Tem prótese, tem boneca que usa muleta. Essa usa muleta. Ela tem a muleta dela, ó. Tá aqui, ó. São muletinhas rosinhas que ela bota. Enfim, tem várias possibilidades para a criança saber que existe um mundo diferente, né? E que cada um tem o seu mundo, e que a gente precisa respeitar todos eles. E o Ico e o Mundo que Queremos Construir, que é o 5º livro, ele não está impresso por conta... a gente ia lançar em março, aí veio a pandemia. Conta a história de um menino com autismo, que a gente relata a história do filho da Elise Matos, que é uma grande parceira, que eu conheci lá na UFPR. Ela luta pelo autismo, acabou até de lançar aí uma pesquisa junto com a OMS, que a gente está super divulgando, né, Alan, que é super importante. E a gente está falando sobre o autismo. Então, tem outras histórias já chegando por aí. Vamos abordar outros tipos de possibilidades. Então, tudo bem? Contei um pouquinho de cada um. Se eu for contar mais aqui, a gente vai demorar muito. Não, muito legal. Eu posso passar para o bloco de perguntas? Beleza. Perfeito. Só faltou você responder antes disso alguns detalhes da pergunta da Rosângela, que acho que o trabalho de divulgação nas escolas, você meio que já falou. Você vai lá e conta as histórias, né? Mas ela fez uma pergunta interessante, que é como que as crianças reagem e os professores. Como é que é essa receptividade das crianças e dos professores? É boa? Você pode falar um pouquinho sobre isso antes de eu entrar no primeiro bloco das próximas perguntas? Tá. A receptividade sempre é boa. Tirando essas algumas críticas, mas que são sempre construtivas, para mim é maravilhoso também ouvir, né, a opinião das pessoas. Então, já tive essa de pedirem para eu não contar. Não fala essa parte, porque em 2 livros tem acidente. Uma sofre um acidente de caminhão e perde a perna, e o outro solta a bomba. Mas eu não deixo de falar. E a outra crítica foi também em relação ao livro do Ico, tá? Inclusive, uma das empresas que patrocina, ela falou, mas parece que tem trabalho infantil no meio, porque eu digo que ele ajuda o pai dele na oficina. E eu falei, olha, por favor, a minha liberdade de expressão não é essa a intenção, e ele ajuda o pai dele, é um menino que vive num bairro simples do Rio de Janeiro e ajuda o pai dele na oficina. Foi isso que passou na minha cabeça, e não trabalho infantil. Não tem nada a ver com isso. Ela, então tá bom. E uma outra que falou, porque o caminhão atropela, não gostei. Eu falei, mas é verdade, eu conheço várias mulheres, essa não é a única, que perderam a perna, inclusive eu conheço uma que perdeu as 2 pernas, que é uma grande parceira minha, trabalha comigo, tem uma amputação bilateral de membro inferior,
porque ela foi atropelada por um caminhão no ponto de ônibus indo para a faculdade. Então, são histórias reais, isso acontece. Então, um dos temas que eu trabalho quando eu vou para a escola, inclusive, é o comportamento preventivo, a importância de você olhar para os dois lados da rua ao atravessar a rua, a importância de usar filtro solar, a importância, enfim, vários comportamentos. Então, às vezes, as pessoas perguntam, quais os temas o livro aborda? É só a inclusão? Não. Não é só a inclusão especificamente da pessoa com deficiência. É a inclusão como um todo, é diversidade, e nós temos vários assuntos também sobre o respeito ao próximo, a sociedade mais solidária, mais leve, mais inclusiva, porque tudo isso, para mim, é inclusão. Tá? Então, é assim, e eu chego nas escolas através de convites diversos, tá? Bem, então, a Mônica Pereira, que não sou eu, é minha xará quase completa, ela faz uma pergunta para você em relação ao projeto, o que ele vem propondo durante esse período de pandemia. Beijos, Mônica. Não, eu vou dizer um bloquinho, depois você responde as 5, tá? É porque a gente já está aí com uns 20 minutinhos para perto do fim, então por isso que a gente agora vai nos blocos. Tá. A Luciana pergunta se nessa caminhada você já recebeu críticas. A Rosângela Cabral pede que você conte a experiência que você teve em uma escola que pediram para você alterar a história do menino que escrevia com os pés. O Maicon, oi, Maicon, te parabeniza pelo trabalho e perguntou quais são as outras línguas traduzidas para o público refugiado. Maicon já esteve aqui com a gente falando de refugiado e ele tem um interesse muito específico nisso. E a Alexandra, que também, oi, Alexandra, do APAD, ela diz que trabalha numa escola pública e pergunta quando e como a gente vai ter acesso aos seus livros. Então, 5 perguntas cruciais aí. Se você esquecer alguma, me avisa que eu leio de novo. Qualquer coisa eu pergunto. Nesse momento de pandemia, respondendo a Mônica, né? O que nós fizemos? O projeto vem desde 2018 aprovado na Lei Rouanet, então eu trabalhei o ano de 2019 todinho nele, para que 2020 a gente colocasse o bloco na rua. Você imagina fazer multiformato de 4 histórias, agora 5, né? Que a gente está fazendo o multiformato da 5ª. Então, fui para estúdio fazer Libras, revisa tudo, conversa com Dorina no Rio para fazer o Braille, negocia valores, porque eu fiquei impressionada com o valor do Braille, tá? Não sabia que a acessibilidade no formato Braille era tão caro assim. E não achei também outros parceiros, enfim. Aí vai para a Bienal, conversa, pictograma com a nossa parceira Célia, lá de Portugal. Então, faz tudo aí, assim, revisa tudo, vê se está o nome de todo mundo, revisão de português, enfim. Muita coisa. 1 ano trabalhando em tudo isso. Então, isso foi 2019. E aí nós marcamos para março de 2020, as passagens estão até compradas, arquivadas lá. A gente ia fazer a distribuição, que aí era a hora da alegria, né? Olha, a gente vai para as escolas contar a história, e agora de forma bem mais profissional, que é com uma contadora de histórias profissional, que a Karina não ia dar conta de fazer tudo, nem as outras autoras, e entregar os livros. E aí veio a pandemia, e a gente falou, caramba, o que a gente vai fazer? Porque 5.000 livros guardados aqui, e não dá para ficar parada, aí a cabeça começa a fervilhar. Aí o que a gente fez? Falei, poxa, eu vou conversar com o design para ver se ele transforma isso em e-book. Já tinha maior vontade de ter os livros em e-book, né? Aí foi a oportunidade. Então, nós fizemos em e-book, lançamos os e-books, fizemos termos de parceria com várias secretarias de educação e esporte da pessoa com deficiência, aí do Rio de Janeiro, São Paulo, Pará, Brasil afora. Alan foi um dos incentivadores aí que rizomatizou, jogou para todo mundo. E aí as pessoas começam a me procurar e conversar, e a gente foi fazendo as parcerias. Foi para fora do Brasil também. Então, essa foi uma ação, e-book. Segunda ação que nós fizemos, contação de história online. Então, a gente fizemos agosto e agora setembro, tem um calendário que a gente está cumprindo, de contação de história online, de todas as histórias, com legendagem e audiodescrição, em parceria com o Marcos, que é aquele nosso amigo lá do Histórias de Cego, Marcos Lima, grande beijo, que ele é cego também, jornalista, e está com a gente também em tudo que a gente faz. Marcos, preciso disso. Marcos, o que eu faço por isso para cego? Marcos, é ele que ajuda a gente.
E agora, aí, essas duas ações, aí veio uma terceira agora, que eu falei, gente, como é que a gente faz isso? Vamos fazer. Estamos em pandemia, o metrô lá de Bahia, lá da Bahia, de Salvador, perguntou, eu queria tanto colocar aqui na estação do metrô, para as pessoas que estão circulando, as histórias, para que as pessoas pudessem passar e ler, ter uma coisa colorida, lúdica, e como é o mês de luta da pessoa com deficiência, setembro, a gente gostaria de lançar agora, dia 14. Falei, vamos fazer. Aí transformamos todo o material, que é quadradinho, pequenininho, em totens gigantescos de 1,60. Aí tá lindo. Aí fizemos isso, já foi, dia 14 vai estar lançando, pena que eu não posso ir lá, ficar do lado, fazer uma foto, babando, né? Que legal. Mas eu achei bem bacana. E depois disso, mais uma ação da pandemia, que a gente vai lançar aqui em primeira mão, são esses materiais aqui para a criançada poder pintar, poder ligar os pontos. É material educativo, com palavrinhas, bem lúdico, que já vai estar disponível para todo mundo, só imprimir e dar para a criançada também poder fazer. Eu estava aqui antes da nossa live fazendo aqui também, me divertindo um pouquinho. Essas foram as ações da pandemia. Sobre as críticas, eu já falei um pouco, né? As críticas são essas, mas essas histórias são fortes para crianças, essa é a maior crítica. E aí eu sempre explico, são histórias que mostram a vida humana, e que é muito importante também a gente não romantizar tanto essa questão, e falar o que é real, mas também falar como ela é forte, né? As histórias são fortes, mas elas também são lúdicas e coloridas. Então, por que não a gente tornar esse forte mais leve, mas poder falar para as crianças que isso é verdade. É verdade. E não contar mentirinha para as crianças, entendeu? Então, eu sigo nessa luta também. E sempre digo, esse projeto é um ato político pela garantia de direitos. Então, a gente precisa falar para as pessoas, seja criança, jovem ou adulto. Também digo que não tem faixa etária, embora seja infanto-juvenil, é para todas as idades. Eu leio esses livros com adultos. Sabe, as pessoas, eles têm mensagens que o ser humano precisa, e não somente a criança. A gente pode mudar, quando a gente fala de transformação humana e desenvolvimento humano, o ser humano ele se desenvolve até o último dia da vida dele. Então, é uma transformação da mente dessa sociedade, né? Essa é a grande luta. Sobre alterar as histórias, acho que foi a Rosângela. Beijo, Jô. Foi. Sugeriram, do mesmo jeito que fazem a crítica, as pessoas também se sentem no direito de sugerir mudanças. Né? Entra na história e, você pode mudar. Sério? Meu Deus. Algumas, eu vou ser sincera, que teve uma que eu até acatei, super agradeci a pessoa, porque eu falei, nossa, eu nunca pensei nisso. E aí conversei com o meu ilustrador, ele falou, Karina, porque ele dialoga muito comigo, porque ele tá ilustrando o que eu falo, né? Então, ele está muito dentro. Ele desenha, ele transforma em desenho. E ele falou, Karina, eu também nunca tinha pensado nisso, que é, no livro da menina que perdeu a perna, teve uma pessoa que falou assim, tem uma hora que você fala assim, eu adorei depois que eu perdi a perna, minha vida mudou. Eu realmente falava isso. Aí ela falou, imagina falar isso para uma criança, né? Pode ficar meio esquisito falar que adorou perder a perna. Aí eu entendi, falei, realmente, eu posso mexer nisso. E aí eu realmente mexi, coloquei de um outro jeito, imaginando, né, que uma criança também pode ler aquilo ali e não entender o que eu estou querendo dizer. Aí, ok, mas tiveram outras sugestões também que eu descartei. Sobre as línguas para refugiados. Isso. Hoje nós temos, foi depois que eu tive a experiência lá com a Universidade de Colônia, por conta de outro projeto, que é um projeto de esporte. E a Universidade de Colônia, ela é a maior universidade de esporte da Europa. Então, ela tem muito para desporto, isso para ela é muito natural. E aí, claro, eu comecei a falar dos livros lá e numa outra biblioteca. E eles falaram, Karina, a gente não trabalha só com uma língua. Se você quiser, foi até na época dos Jogos Rio 2016, eu levei esse livro. E aí eu falei, eu queria deixar aqui, queria ver se escolas podem receber. E aí foi quando eles falaram, que precisaria ter no mínimo 2 línguas. Aí eu preparei todo o alemão. Então, um livro que está, alemão e português. Então, ele tem as 2 escritas. Então, eu coloco em alemão e português
no mesmo livro. Por quê? Os filhos de refugiados de guerra, e a gente teve contato com isso lá, né, com esse público na Alemanha, e depois foi muito interessante, porque quando eu cheguei aqui, que eu fui contar a história para uma escola lá em Duque de Caxias, tinha um grande número de pessoas surdas e também tinha refugiados, alunos refugiados. E aí eu vi a importância, e esse é um trabalho que a gente também vem aprofundando no projeto. Eu não sou especialista da área, mas sou uma estudiosa, então venho estudando outras línguas, já venho pesquisando aqui também as possibilidades de a gente fazer em francês, fazer em espanhol, já tenho um em inglês, tá? Mas a ideia é que a gente faça primeiro aí o francês, para que a gente possa atender também esse público. Então, dentro lá daquela história do livro, do projeto aprovado na Lei Rouanet, ele está aprovado em 2 formatos, multiformato e multilinguismo. Eu estou produzindo a parte do multilinguismo para a gente poder distribuir também os 5 livros em português e alemão. Estão todos prontos, só não estão impressos. Tá? Acho que foi tudo, né? Faltou só da Alexandra, como é que a gente pode ter acesso aos livros. Mas agora você já falou do e-book, né, Alexandra? Já pode. Alguém perguntou aí como é que a gente tem acesso aos e-books. Ah, legal. Só ir, ó, www.literaturaacessível.com.br. Quando entrar, vai ter uma aba e-book. Só ir em e-book e baixar. Tem os 5 livros lá, inclusive o que eu não tenho aqui impresso, que é o último, que é a 5ª história, já está lá. Então, pode baixar gratuitamente, livre acesso. Todo mundo que está trabalhando com criança, com escola, com filho, com sobrinho, sobrinha, pode indicar para todo mundo. Tem gente do Brasil inteiro que fica me mandando mensagem perguntando, posso usar mesmo? Tem certeza? Pode baixar. Às vezes a pessoa não consegue baixar, eu mando do meu WhatsApp, porque é fácil acesso, gente. Então, se alguém tiver alguma dificuldade em relação à internet para baixar, nós, que somos uma grande rede de inclusão, a gente pode disponibilizar para essas pessoas também através do WhatsApp, tá? Que facilita cada vez mais o processo. Então, quando alguém me pede, eu já mando, mas também dou o caminho, porque é bom que a pessoa possa conhecer também o site, navegar um pouco, ver o que mais a gente tem, porque lá no site tem as versões que não são as impressas, que é a versão em Libras e audiodescrição. Então, eu fico incentivando as escolas a utilizarem também esses outros formatos, para que as crianças possam saber e aprender o que é acessibilidade, o que é Libras, o que é audiodescrição. Alain, o próximo bloco é teu. Então, aqui nós temos algumas perguntas, Karina, que até já foram feitas, mas vou fazê-las porque estão presentes aqui nesse cenário das inquietações do nosso público, tá? A Silvia Carla fala que seu trabalho é maravilhoso, mas como faz para adquirir o material? Você acabou de mencionar como adquiri-lo, né? Pelo menos na visão, na versão digital, né? Na versão impressa, imagino que você deve ter uma outra dinâmica, mas eu vou fazer as perguntas, depois você pode respondê-las. Aí você explica como é que pode ter acesso à versão impressa, se há distribuição, e como você atenderia uma eventual demanda de livros impressos, caso exista essa demanda. A Isabel Faria... Repete o site que eu vou digitar, desculpa te interromper, repete isso, www.literaturacensível.com.br. Ponto o quê? Com. .com. .br. .com.br. Bom, a Isabel pergunta que a educação física tem um papel primordial na vida escolar do aluno. Como você vê o lugar do corpo na escola contemporânea? Então, é uma outra pergunta. A Silvia Carla faz uma ressalva que, pelo menos lá em São Paulo, ela me parece que fala de São Paulo, pelo menos aqui em São Paulo, tudo o que diz respeito aos cegos e baixa visão acaba se tornando caro. Ou seja, ela endossa o que você disse que é caro, a produção de material, por exemplo, com acessibilidade em braille. A Priscila gostaria de saber da Cíntia, que na verdade é você, Karina, se você possui algum relato de experiência de inclusão de pessoa com surdez na educação física escolar. Se aparece em alguma dessas versões dos livros, se existe uma proposta de escrita nesse sentido, ou se você conhece, talvez, algum cenário dessa natureza. E o Matheus Modesto, boa noite, Matheus. Matheus está sempre conosco, né, Mônica? Que incrível! Parece que isso transcende o mandato da escola quanto a conteúdos, traz à cena outros e outras que as literaturas ocultam.
E as crianças, que impressões elas trazem a partir das histórias? Isso é importante, é bem bacana mesmo. Tem a contação, e como elas reagem diante dessa contação? Bacana. Obrigado, Matheus. Um abraço. Alan, eu esqueci já a primeira e a segunda. Só gravei a terceira e a quarta. A primeira é como faz para adquirir o livro impresso. Porque você já falou como é que adquire ele digitalmente, né? E como você vê o papel do corpo, o lugar do corpo, desculpa, na escola. Tá. Então, sobre o livro impresso, como eu falei, são livros que a gente precisa doar. A gente já tem uma lista de muitas escolas, que é um trabalho prévio que a gente faz, né, para poder organizar o cronograma. Porém, como tem muita gente pedindo, o que eu peço? Para que fale, entre em contato com a gente, através do nosso Instagram, ou Facebook, é o que as pessoas geralmente fazem, ou também posso disponibilizar aqui, de repente, o meu contato. A gente anota e, de repente, essa escola pode ser uma das escolas contempladas, tá? Porque como a gente vai rodar, então não tem problema. A gente está aí com 5.000 livros, é claro que isso acaba rápido, porque a gente tem 15 capitais para fazer a distribuição, mas como a ideia é acesso, quanto mais pessoas a gente atingir, vai ser muito importante, tá bom? Então, só entrar em contato com a gente. Instagram, literatura, _acessível. Facebook, literatura acessível. E o site tem um Fale Conosco, não tem? Tem um Fale Conosco no site. É só também mandar por lá. Também. Sobre a questão do corpo, alguém falou da educação física, né? Em duas perspectivas, a questão da pessoa surda e sobre o corpo, né? Uhum. Então, na realidade, esses livros, como eles surgem da minha dissertação de mestrado lá, eu trabalhei muito essa questão, até com Goffman, que fala do estigma. Vou desmistificando a questão do corpo belo. Por isso, eu também comecei com as histórias sobre deficiência física, para tocar muito nessa questão da autoimagem, né? Como que a gente está o tempo inteiro, que foi aquilo que eu falei, né? Que eu botei a faixa aqui na cabeça, né? Que é para sair um pouco desse padrão. Por que os bonecos também vieram as ideias dos bonecos, né? Sem perna, sem braço, para que a criança possa ter exatamente essa ideia, não só através do livro, dos bonecos, mas desse todo, que é o projeto Literatura Acessível, que o corpo ele é disforme, que o corpo ele não precisa ser igual a Barbie, pelo amor de Deus. Porque senão a gente vai emburrecer cada vez mais as crianças. E aí a nossa sociedade vai ficando cada vez mais burra, porque a gente está caminhando para uma burrice que não tem fim. Por isso que o meu trabalho ele é todo alinhado com o desenvolvimento humano na perspectiva contra o analfabetismo emocional. Se a gente consegue desenvolver essas crianças emocionalmente, de uma maneira mais aberta, né, mais fluida, a gente vai conseguir transformar, sim, a nossa sociedade. Senão, não tem jeito, porque vai ficar todo mundo emburrecido, adormecido, achando que a vida é como ela é, como dizem aí que ela é. Que essa vida midiática que estão bombardeando a gente dia após dia, de que tudo tem que ser igual, de que tudo é bonitinho, arrumadinho. E não é, isso não é verdade, isso é uma grande mentira. Por isso que eu digo, é um ato político, parece que é lindo, é lúdico, o projeto é lindo e é lúdico, mas ele traz uma mensagem muito forte para que a gente possa romper com esses padrões. Então, essa é a ideia, e quando alguém pergunta aí sobre a questão do corpo, essa é a perspectiva, tá? De um corpo, como ele tem que ser, como cada um tem o seu. Porque o que a gente vê, gente, de crianças querendo se suicidar, crianças querendo se mutilar, crianças com bulimia, crianças com anorexia, que aí se tornam adolescentes doentes, adultos doentes, porque aprendem na infância que tem que ser lindo e belo. E ninguém nasceu para ser lindo e belo, nasceu para ser do jeito que a gente é, né? Para a gente amar esse corpo que a gente tem. Imagina se for todo mundo Barbie. Aí ferrou, né? Uhum. Aliás, de passagem, eu não gosto. Não faz o meu gênero. Pois é. Por exemplo, a gente está lendo, né, Alan, até uma sugestão do Alan, que é a dialética do esclarecimento da escola frankfurtiana, né? Que é da teoria crítica. E é exatamente essa dialética enquanto uma transformação do esclarecimento que vai libertar esse sujeito desse medo de ser quem ele é, desse medo de tudo. A Mônica provocou aqui no início, a gente vive numa sociedade que tem medo de tudo. A gente não pode falar o que a gente pensa, a gente não pode falar o que a gente acredita de verdade. Então, nada pode. Então, é um medo tão
atormentador que a gente só vai se libertar desse medo e dessas amarras, dessa barbárie que é incutida na gente, se a gente tiver o esclarecimento, que esse esclarecimento ele vem através dessa transformação diária, desse cotidiano que a gente vai produzindo, sabe, dia após dia, como a Mônica falou no início, com leveza, com docilidade, principalmente quando a gente fala de público infantil. Então, é importante... Docilidade não, doçura. Doçura, não perdão. Não dóceis, dóceis não. Verdade. Doce. Verdade, doce. Que seja doce. Então, essa é a perspectiva. E aí alguém perguntou sobre a surdez na educação física, se eu tive essa experiência, né? Dentro da escola, eu fiquei aqui tentando lembrar, mas eu não lembrei. Mas tive a experiência com criança surda dentro de um projeto social, que aí o projeto ele vai para espaços formais e não formais de educação. Então, dentro de um projeto social de atividade física, que era de natação, a gente teve, sim, a experiência com uma criança surda, que foi bem interessante, mas também um projeto que tem professores com formação, tem toda uma questão voltada aí para a pessoa com deficiência no sentido do atendimento, tá? Do acolhimento. Então, foi uma experiência positiva, assim, não tenho nada para falar mais do que foi ótimo. Quais as impressões das histórias? Perguntaram, né? Das crianças. Isso é muito legal. Gente, eu acho que eu só passei na minha entrada lá no doutorado, acho que eu só consegui a vaga, porque eu contei tanta história de criança, que criança contou para mim, que a banca ficou toda sensibilizada. Porque eu tenho tanta cartolina, tanto papel, tanto desenho das crianças, que eu peço, né, quando eu vou nas escolas, eu falo, você pode levar, por favor? Porque eu acho isso uma riqueza. Eu tenho aqui no meu armário um monte de coisa. E as crianças, elas desenham. Quando eu conto a história, por exemplo, elas desenham com a maior sutileza e com a maior verdade os personagens sem braço, sem perna, só que eles não ficam presos a isso. Tá? O mais interessante é que eles floreiam tudo, eles pintam tudo, então tudo tem uma história também no entorno. E o que eu acho mais interessante, né, de impressão que as crianças passam, é essa leveza, né, esse mundo infantil da criança de não se apegar, como o adulto, por exemplo, que fala para mim, Karina, não vai falar da bomba. Nunca nenhuma criança falou, mas nossa, ele soltou bomba. Elas falam sobre, nossa, que legal, ele faz paracanoagem. Caramba, que maneiro, ele foi para uma Paralimpíada. Então, as crianças acabam se apegando aos fatos mais positivos, vamos dizer assim, entendeu? São as melhores as impressões. Mônica, chegamos aí, né? Uns 45 do segundo tempo. Passou de uma hora e a gente nem viu. Pois é. As perguntas também... Tem muitas perguntas ainda? Não, acabaram, as perguntas acabaram. Aí são elogios, as pessoas dizendo, show, Karina, trabalho feito com muito carinho, obrigado pela resposta, isso aí. São reforços positivos para a Karina. Né? Mas as perguntas, agradecimentos, muitos agradecimentos, elas acabaram naquela última que ela acabou de responder. Legal. Poxa, que bom, então deu certo, né? Deu certinho, deu. Então, faça as honras da casa, amore. Karina, querida, olha, muito, muito obrigado. Eu digo para você sempre que eu aprendo muito mais do que eu te ensino como seu orientador. Você sabe que eu sou um apaixonado pelo seu projeto. Nós não nos conhecíamos, isso fique claro, Mônica. Eu conheço Karina quando ela se candidata ao doutoramento. Ela era conhecida da professora Márcia Campeão, que é... A propósito, um grande beijo para a Márcia, porque o sobrenome não poderia ser mais oportuno, ela é uma campeã mesmo. Ela foi a nossa treinadora paralímpica da seleção de Boston, ganhou muitas medalhas de ouro para o Brasil. Então, a Karina era muito amiga, e é amiga da professora Márcia, que, né, apresentou a professora Valéria, que você conhece, lá da psicologia, da Rural, que, por sua vez, me apresentou a Karina. E a Karina faz o processo de seleção para o doutorado e entra com um projeto que era o projeto, né, a perspectiva do que há de político no literatura acessível. E aí isso redimensionou, e eu, né, em breve,
Karina vai ter a oportunidade de falar sobre o que é a pesquisa de doutorado dela hoje, que você, inclusive, vai conhecer com uma certa antecedência, porque você vai ser banca, né, da Karina. E é um projeto lindo que mostra como é possível fazer um trabalho bacana de inclusão numa sociedade de excluídos e que cada vez mais precisamos estabelecer parcerias para dar conta de uma demanda que é gigantesca. Então, parabéns à Karina, sinto muito orgulho do trabalho que ela faz, embora ela seja muito mais workaholic do que eu sou, né, e você, mas eu não podia deixar de mencionar que na quarta-feira próxima, gente, Mônica Pereira dos Santos fará aniversário, então eu não poderia terminar esse programa aqui antes de mencionar que a nossa querida Mônica, conceptora desse programa, né, é a nossa lindíssima Mônica Pereira dos Santos, a quem a gente tanto admira, a quem eu tenho a grata, enfim, felicidade de ser amigo, né, e copartícipe da vida dela, porque a gente, além de trabalhar academicamente, a gente é muito amigo, muito, muito amigo. Então, eu tenho uma honra absurda de ser seu amigo e de estar com você aqui nesse programa e tantas outras coisas que a gente faz junto, Mônica. Gratidão, felicidades infinitas para você, porque você merece tudo que há de melhor nesse mundo e em outros possíveis mundos, viu? Oh, meu amor, muito obrigada. Olha, vocês sabem que... O que eu posso dizer, né? Por acaso, assim, uma coincidência dos deuses e das deusas, nessa quarta-feira, Alain Damasceno Rocha, esse lindo que vocês estão vendo, faz aniversário também, junto com Mônica Pereira dos Santos. E calhou dos deuses nos trazerem no mesmo dia esse mundo e presentear esse mundo fantástico com a nossa modéstia, né? Nós somos muito modestos, além de termos, assim, esse bom humor maravilhoso. Karina, você está frita, foi cair logo com 2 anos. Não passa nada com vocês. E, assim, eu quero dizer que participar desse programa é uma delícia. Agora, desde que o Alan entrou na minha vida, e nesse programa em particular, ficou muito mais gostoso ainda. Alan, você é muito querido, você mora no meu coração, você... Cara, não sei o que dizer para você. Quem conhece essa criatura sabe, né, gente? Ele é iluminado, é alguém que... Ele não passa pelas nossas vidas, ele marca as nossas vidas, né? Mesmo que ele se vá, ele fica. Então, Alan, que os deuses te iluminem sempre, que as deusas te abençoem com todo o néctar possível de todas as crenças e que, amigo, a gente continue muito juntos e que as Karinas da nossa vida, os Maicons, as Ana Glórias, as Verônicas, as Silvia Carlas, os Alans, e as Rosângelas, as Daik Luz, as Patrícias, as Taianas, Verônicas, Micheles e toda essa galera que nos acompanha estejam sempre aqui, dando esse ânimo para que essas nossas vidas curtam assim muitos aniversários juntos e que vocês estejam juntos com a gente, né, nessa curtição total, porque a vida é curta, gente. Então, porque a vida é curta, há que se curtir a vida. Então, é isso que eu posso dizer. Parabéns para você também, Alan. A gente não vai estar junto esse ano ao vivo, mas a gente vai estar de coração, porque a gente sempre está de coração. Você é meu irmãozão espiritual. Meu irmão não, você já quase podia ser, tá bom, sobrinho, filho também não, né? Menos. Mas um bom sobrinho você pode ser. Então, assim, a gente vai estar junto de alma e de coração, porque a gente sempre está, meu querido. Nosso amor estava escrito nas estrelas e continua escrito aqui na Terra. É verdade. E para vocês, amores, um beijo no coração. Karina! Eu vou só dizer a provocação que eu queria fazer. Karina, hein, Karina, antes de terminar, a provocação que eu ia fazer foi sobre aquela sua fala de que a deficiência não dá em poste, ela está aí para dar em gente. Mas quando você fala ela não dá em poste nem em árvore, o que eu fiquei pensando será?
porque ela dá em animais também, por que não vai dar em árvore? Eu acho que a deficiência pode dar em qualquer vida. Só para a gente pensar. Boa! Boa, Mas boa. tem vida, tem, né? Pode Né? ter, pode ter. Por que não, não é? E talvez com isso a gente possa pensar que talvez ela não seja essa coisa horrorosa que muitas pessoas... Por isso eu entendi quando você escreveu. Eu até gostei de ter quebrado a minha perna, o meu pé, perdido a perna. Porque é isso, né? Nem tudo é tão preto no branco, em preto e branco. Né? Então, gente, um beijo. Uma live na quarta, não, senhora. Não dá, não, garota. Beijo, Eliana. Ver aqui. Beijo, Clécio, Jean. Muito obrigada a todas e todos vocês e todas. E até domingão, gente. Vem com Cláudia Werneck, hein? Vamos continuar na ideia da comunicação acessível, literatura e tudo mais, hein? Uau. Beijos. Tchau, galera. Tchau. E eu tenho que terminar, pois é, essa mania que eu tenho. Tchau, gente.